Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 10 horas e 3, dia 2 de 2 de 2023. Temos 25 graus, uma manhã muito bonita, maravilhosa aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Enquanto vos falo, vou tomar o meu açaí, o meu Red Bull The Açaí Edition. Esse aqui é muito bom. Como já é tradicional, eu iniciarei os trabalhos falando do racional do YouTube. Ontem nós erramos. Foi o primeiro erro em 2023. Ano passado a gente teve 97% de acerto. Ontem foi o primeiro erro do ano. Eu falaria em compra. Tem um pouco mais de pressão compradora, região aqui de 111.800. No Telegram eu falei em compra na mínima do dia, praticamente, para o pessoal que está entrando agora no grupo, né? Todo dia sai gente do grupo, entra gente no grupo. Somando Telegram, Instagram, YouTube, e-mail, pessoal, a gente tem quase 10 mil pessoas que acompanham todos os dias o nosso trabalho. Tudo bem, a base tem 90 mil pessoas, quase 100 mil pessoas. Tem, só que assim, diariamente a gente consegue atingir pelo menos entre 6 e 7 mil pessoas, contando o informe cenário, as iniciativas no Telegram, aí no Instagram, no YouTube. E é uma base fiel, então eu falei lá no Telegram, né, sobre o rompimento falso, e que hoje poderia buscar algo perto de 113 mil pontos. Então, no momento que eu falei sobre isso, estava praticamente na mínima, né? Se for, realmente serão 2 mil pontos aí de racional. Mas eu acho que durante a gravação vai fechar o gap aqui a 112.275. É a minha impressão. Tem um fundo duplo, parte baixa de um canal de baixa, né? Linha inferior de um canal de baixa, melhor dizendo. E vamos em frente. Sobre o gráfico diário, né, é importante realmente que respeite essa região, senão começa a ganhar áreas aqui de um ombro cabeça a ombro, isso é fato. Porém, entretanto, todavia, não significa que, pela simples razão de haver aqui um esboço de um oco, que vai acionar o padrão. Porque o movimento prévio, ele é de alta. Então, às vezes o professor, o analista, o entendido, que nunca abriu uma boleta, ele está comprado. Falando em compra, ele esconde a figura dos alunos. Aqui não, aqui a gente trabalha com a verdade e transparência. Mesmo porque não significa que a figura vai ser acionada. Né? Então nós temos ciência da figura, mas o movimento prévio provavelmente terá mais força. Ok? Sobre o mini dólar, ele está em queda, nós não vamos realizar lucro nos R$ 5, é só um desafio. A gente vai acertar o desafio entre hoje e amanhã, conforme eu comentei, mas a gente vai deixar rolar a venda. Nosso médio está em 5.350. Então o mini dólar acionou um pivô no diário na perda de 5.084, está abaixo da linha de retorno. Né? Quando a gente olha o intraday, tem um pivô no intraday acionado a 5.075, talvez esse gap seja de fuga. Vamos ver como se comportará ao longo do dia. Não. E é isso. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Muito bem. Então vamos lá. Haroldo Diniz, querido amigo, professor Wagner, favor analisar CSN. Ele educadamente agradece de forma antecipada, perfeito. Obrigado pela sua gentileza, educação, participação, querido. Então vamos lá. Nós temos como representante do setor nos nossos portfólios Vale, Gerdau e Semin. Ok? A CSN montou um padrão de fundo duplo aqui no final do ano.
ela inverteu a direção fazendo topos e fundos ascendentes e até essa região de 14,95 ela trabalhou de forma simétrica. Eu não gosto de falar em compra no ativo tão longe dos fundos ou da própria média. Ela tem o padrão do varal. Hoje é uma ação arriscada, você entrar na região, é mais para administrar para quem já está no game. Agora, alvo, 20,78. Vale a pena comprar 18,26? Se eu fosse comprar, eu dividiria pelo menos a entrada em 3 pregões. Né? O ponto-chave aqui é 18,25, que é a cabeça do pivô, ó, fundo, topo, fundo. E é um ativo que tem que entrar de forma gradual com bastante cuidado. Ok? Tem ainda um risco-retorno interessante, mas bem... Aquela história que eu falo, uma coisa é comprar 10, uma coisa é comprar 12 a 13, uma outra coisa é comprar 18. Perfeito? Maria Salete Morigi, estou tentando entender esse mercado de ações, gostaria de aprender com você. Maria, maravilha. Você pode acompanhar a gente aqui no YouTube. Se você quiser entrar só no Telegram de 126 mil pontos, é só clicar aqui ou na base de e-mails também. Se você entrar aqui, você recebe tudo que a gente manda por e-mail, tá bom? Vai ser um prazer tê-la como aluna. Web falando que o YouTube está censurando os comentários dele. Ah, ele tá falando dos semideuses lá do 3G, né? Ah, aí censura mesmo. É que, pessoal, sendo bem sincero, né? Vamos fazer aqui a carteira... Essa é hipotética. Todas as carteiras são reais. A carteira varejo, ela é hipotética para a gente acompanhar os desdobramentos da Amer. Então, a Amer tá bem volátil, né? Tá caindo aí 10%, daqui a pouco ela busca R$2 de novo. O que eu falei é assim. Eu tava no Rio de Janeiro... Vamos acompanhar o livro de ofertas quando a gente fala um pouco aqui. Eu estava no Rio de Janeiro quando houve aquele problema com o Banco Pan-Americano, do Silvio Santos. Ele delegava, é um grande empresário tal, e houve fraude também. Rapidamente, o Silvio Santos, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele colocou o grupo à disposição, dando como garantia a Jequiti e o SBT. Isso passou uma credibilidade tão grande que de um prejuízo de 3, 4, 5 bilhões, ele saiu com quase 600 milhões no bolso. Né? O BTG fez uma operação com o Banco Pan, aquela coisa toda. Onde estão Sucupira, Teles e Lehman? Estão fazendo outros negócios por aí. E o que eu disse é que eles já têm histórico, eu não fiz nenhuma ofensa. Né? Qual que é o histórico deles? Eles já fizeram as presepadas na AL, e também fizeram na Raiz. Aí muitas pessoas falam assim, mas eles são capitalistas puro sangue, então vai estudar o caso da Ambev agora. Né? Porque tem suspeitas em relação à Ambev também na casa de 30 bilhões. Então, eu acho que a Ambev não vale o risco, porque assim, eu já vivi muitas coisas no mercado, né? Eu tô nisso aí desde outubro de 2002, nessa luta home broker na nossa arena. E por que comprar Ambev se eu tenho dezenas de opções em ativos, né? Eu acho que não vale a pena. É a minha visão. Então a Mer, né? Todos os dias tem desdobramentos. Ela tá em 85, daqui a pouco acho que ela bate R$2 aí de novo, enfim. Ela bateu justamente o valor que a gente comentou para a semana. Semana passada eu falei que ela poderia bater e superar um pouco R$2. Foi a 2,14. Eu acredito que na semana que vem ela pode se aproximar dos 3, desde que ela consiga romper a região entre 2,35 e 2,41. Sobre BPAC, né? Hoje saiu o balanço de Santander. O setor bancário vai ficar bem agitado. O BPAC, na minha visão, é compra. Né? Gemate também. Deve respeitar a média de 21. Quero está acumulando para romper a média de 21 e monta fundo, né? O ponto-chave é 3,92. E a Miglu rumo aos R$5. É o objetivo desde aqui de baixo, né? Da região de 2,70 a 2,80 que nós comentamos, que ela buscaria 5,01. E agora ela tem aqui um mastro bandeira. Santander, o balanço realmente veio ruim. Então justifica esse movimento de queda. Santander, nós já trocamos ela por outro ativo há algum tempo, já há várias semanas. Mas eu acho que nesses níveis aí, de repente, deve entrar força compradora.
mas eu não entraria. Trabalhar contra uma barra dessa, essa barra de ontem é complicado, mesmo porque acionou um pivô na perda de 27,97. Via é uma candidatíssima a gente fazer alguma troca por ela. Deixando claro, pessoal, as práticas contábeis que o Rial falou que são comuns ao setor, elas não ocorrem nem em Gemate, nem Via, nem em Magalu, que fique bem claro, ok? E ele fala que isso daí ocorre no setor desde 1990, né? Enfim, é uma acusação, a mesma coisa assim, né? Você vai dar um treinamento, o meu coffee break é o melhor. Pô, quer dizer que você comparou todos os coffee breaks de todos os hotéis, né? Quando a pessoa faz esse tipo de afirmação, pra mim, perde credibilidade. Você pode falar, o meu coffee break é bom, o meu treinamento é bom. Agora dizer que é o melhor, né? É o melhor com base em quê? Houve um concurso, uma eleição, você fez uma auditoria, então é um negócio que me passa um pouco de desconfiança quando eu vejo esse tipo de afirmação. Eu sou o melhor trader do Brasil. Caramba, houve um concurso, né? Alguma coisa assim. Então, eu sou um lutador. Eu sou um trabalhador incansável. Amo os meus alunos como os meus filhos, né? Sei da minha responsabilidade. Agora essa história, eu sou o melhor, é um negócio que pra mim gera desconfiança, não passa credibilidade. Mercado Livre é uma das joias dos nossos portfólios, deve seguir em alta, pro alto e avante. Foi muito beneficiada, sim, pelo caso Americanas. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. No caso de Americanas, os bandidos fizeram vender lenços, né? Porque foi realmente fraude. Olha aqui o mini índice fazendo o movimento que a gente comentou. Né? Eu falei que durante a gravação fecharia o gap, bingo, ó, 112,275. Então é isso. Muito bem. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. O que essa queda do Ing é momentânea? Eu creio que sim. Ou teremos uma inflexão para os próximos dias? Eu creio que sim, viu, querido? Que Deus guie a todos nós. Obrigado pela tua participação. Você, Maria Salete, Web, Marcel, Haroldo, todos vocês enobrecem o nosso trabalho participando. O Marcel Fernando Bonatti, eu acho que ele tentou colocar alguma coisa aqui, deu algum erro, saiu só a letra U, mas mesmo assim a presença dele é importante. Eu vejo essas coisas sobre futebol aqui, pessoal. Futebol é uma área que me interessa bastante. Hoje, saiu só a letra U. Se eu fosse, digamos assim, um bilionário ou um milionário com algumas dezenas de milhões, eu pensaria em trabalhar no futebol. Eu acompanhei há muito tempo quando meu filho jogava na base. São poucos empresários, as agências realmente honestas e tal. Se você faz um bom trabalho, eu acho, por exemplo, a história do Juan Figuer muito interessante, de Jorge Mendes também. Até que o Cristiano Ronaldo fosse para a Arábia, ele era o empresário, o Cristiano Ronaldo. É muito legal o mundo do futebol. Tem problemas, como em todos os outros, mas é encantador, assim, todas as variáveis, o que envolve o futebol. Eu gosto, né? Particularmente. Se você começa a ter a confiança dos clubes como empresário, você vai muito longe. Muito bem. Diferente de algumas áreas que às vezes trabalha, não tem tantos frutos. No futebol, se trabalhar com honestidade, se for capaz, é muito interessante. Legal. Os futuros americanos trabalham em direções opostas. O Dow Jones cai no 0,22, 0,58, S&P de alta em 56. O índice Nasdaq por causa do balanço da Meta em especial. Essa é a razão principal. E agora que o mercado abriu aqui, o mercado à vista no Brasil, eu vou fazer os ativos fixos. E praticamente, né, Santander abre assim a temporada de balanço. Mas teve o balanço da Camil, teve o balanço da Cielo. Mas a temporada de balanço mesmo ela abre agora. B3SA3 é uma situação de compra sobre uma linha de tendência de alta, parte inferior de uma cunha, apesar de não ser um ativo que me empolga. Banco do Brasil, correção no tempo, aproximação entre médio e preço. Bradesco eu vejo como uma boa opção, temos em carteira. LTA.
Itaúsa para bater renda fixa, ok, mas nada empolgante. E Tube conservando aqui a mínima recente. Uma situação técnica ocorrerá se tivermos rompimento de 25,57, um pequeno pivô no caso. O IFNC, que é o índice do setor financeiro, eu continuo entendendo que após o movimento de alta, ele apresenta uma acumulação. É o mesmo racional do mastro bandeira, mas não é um mastro bandeira porque não é proporcional, né? A bandeira está maior que o mastro aqui, enfim. O índice de materiais, bandas de Bollinger justapostas. Penso que teremos boas novas e a continuidade de movimento. O que ocorre aqui é o teste do topo anterior, queridos. 6.093. É o que acontece aqui. Perfeito. E a média de 21. Os dois topos, né, anteriores seguram aí o preço. E o IMOB para o alto e avante, mantendo as cotações acima da cabeça do pivô 696. Aí eu chego no índice de consumo. É muito importante ver o índice de consumo subindo pós-Copom. Isso é fantástico, né? É uma referência importante para nós, indubitavelmente. Muita gente perguntou hoje para mim sobre a prisão do Daniel Silveira, se poderia pesar no mercado. É uma trairagem do caramba, porque ele perdeu a imunidade parlamentar hoje, né? Mas enfim, eu não acredito assim que gere uma crise institucional de verdade o fato do Daniel Silveira ter sido preso. Mas é uma trairagem política, né? E no caso do índice de energia, um ponto técnico aqui. O setor não está no seu melhor momento, mas deve inflexionar por aqui sim, assim acredito. Small 11, eu não preciso nem falar nada, é oportunidade histórica, né? Já apontando para cima. Né? O que acontece é assim, os movimentos aqui no Brasil, eles estão lentos. Né? Primeiramente, em razão do feriado do Ano Novo Lunar chinês, agora a expectativa pela temporada de balanço, mas agora tende a ir para cima. Né? Estrangeiros na ponta compradora, para vocês terem uma ideia, caríssimos e caríssimas senhoras e senhores, os estrangeiros voltaram a comprar dia 31. 1 bi 355, eles fecharam o mês com 12 bi 550. E ontem eu falei acho que foi no Clique à noite ou na live, na semana passada o fluxo cambial financeiro foi de quase 4 bi, foi 3 bi 600 e poucos milhões. Então é dinheiro novo que está vindo aqui para o Brasil, aportando no mercado de ações. Aí nós teremos Petro e Vale. A Petrobras eu não vejo como uma grande compra, mas entre a compra e a venda eu compraria, acho que tem ativos bem melhores. Vale sim, essa nós estamos comprados. Novamente ela cai, né? Ontem ela foi uma das responsáveis pela queda do mercado, em uma região de suporte, mas eu não vejo nenhuma mudança de rota. Acho que Vale a oportunidade nessa correção recente. Ontem eu fiz a carteira desafios, confiram lá no vídeo anterior. O DI é natural, né? Esse movimento de alta, a gente teve um Copom duro, mas nada que mude, assim, que vai inflexionar, disparar, como muita gente disse de manhã, isso eu já não acredito. Aí temos o Ibov sobre a média de 21, é um ponto importante. É interessante que reaja por aqui, tanto o Ibov quanto o BOVA11. Hoje eu comentei no Informe Cenário que o mercado abriria negativo, claro, mas provavelmente fecharia positivo. É o que eu continuo entendendo. Então, o Ibov e o BOVA11 positivos são o cenário mais provável, na minha opinião. E aí a gente chega no milho. Né? O milho parece realmente que tem aqui um movimento de inflexão, com potencial de buscar R$ 93, R$ 94 reais ao longo do mês. Perfeito?
Ótimo. Então falemos do Ibovespa em dólares. Amplo espaço para subir, pelo menos até 24 mil dólares, essa região onde cumprir-se a simetria. O DXY tem algum nível de reação, mas nada que signifique uma inflexão, mudança de rota. Aí a gente chega no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Ontem, para mim, confirmou fundo, enfim. Deve continuar subindo paulatinamente, principalmente fluxo vindo para o Brasil e para a China. Europa, tendência de alta. O índice DAX quase tocou a média de 21, já faz aqui um pequeno triângulo, é um mastro bandeira. Eurostock 50 também, deixando as máximas recentes para trás, assim como a Bolsa de Paris e a Bolsa do Reino Unido, que tem uma barra importante aqui reagindo ao tocar a média de 21. O EWZ ontem deixou um sinal importante tocando a média de 21, produzindo aqui uma sombra inferior. O BZQ, ele tentou acionar um pivô aqui no 1761, voltou, fechou praticamente na mínima. E nós temos o VIX em queda, uau, barra forte, trabalhando na base, deve ter continuidade, movimento de queda escorregando pouco a pouco. As bolsas americanas não têm direção única, mas independente disso, todas elas têm padrões de alta. O Dow Jones, se nós observarmos no semanal, é muito claro, o mastro bandeira. O S&P rompeu essa LTA que guia os preços desde janeiro de 2022. Qual que é o ponto-chave? 4,100 rompeu, acionou pivô de alta no semanal. E o índice Nasdaq também rompeu uma região importante a 11,546. Então é para o alto e avante. Teremos correções no meio do caminho, turbulência sim, mas o jeitão, o desenho, o movimento, ele é de alta. Títulos americanos de 10 anos, efeito Federal Reserve, Jerome Powell falou em desinflação. Para baixo, né? Foi só um repique até a média de 21. O petróleo deve pressionar a LTA aqui, tanto o WTI quanto o Brent. E o minério, no meu entendimento, respeitou aqui a média de 21 e seguirá em alta, porém de maneira lenta, caminhão subindo ladeira. Nikkei, mastro bandeira e bolsa de Xangai, guiada pela média de 5 após romper também um importante LTB. Então eu fiz a carteira varejo. Todos os dias eu estou fazendo. A gente tem desafios, internacional, nacional, ouro, Fly USA Imersão Pocket. Hoje eu vou fazer a Fly USA. Então cada dia eu faço uma, ok? Ontem a AMD é uma ação que eu acredito muito, né? Ela deixou aqui acionou um pivô, uma barra oculta 7708, é um gap de fuga. Eu acredito que a AMD busque algo perto de 104 dólares, é um alvo potencial para o ativo. Hoje teremos balanço da Apple. Eu acredito que a Apple reaja bem ao balanço. Está rompendo uma LTB importante, pode colocar o ativo num território comprador. Caterpillar teve seus números divulgados. Acho que tinha precificado tudo de melhor no preço. Não acho que é um gap de fuga, mas sim diária. Ela deve continuar em alta. Deere & Company também. Deere & Company, se nós observarmos, queridos, aqui um gráfico onde cada candle resume uma semana, é a ideia de um mastro bandeira. GM reagiu bem ao balanço, né? Nós mantemos em carteira. Né? Aqui tem um ombro, cabeça, ombro invertido, um gap de fuga, rompimento de pivô a 36,73. Então, uma ação que a gente pensa para 43, 45 dólares. Meli nós já fizemos. JP Morgan também. O ativo sobe, depois ele fica de lado, ele corrige, né? É aquela teoria do professor do sangue novo, né? Se os players percebem que existe uma força compradora e a média vai se aproximando, muitos vão entrando para seguir tendência, né? Porque o ativo demonstra que não vai ter uma correção tão forte pelos seus movimentos. E aí nós temos 3M, né? Que está aqui montando fundo, padrão da alavanca, tem um eixo a 116 e provavelmente
buscará algo perto de 129, 130 dólares no curto prazo. Tesla inflexionou de fato o gap de fuga, outro gap, tem bom volume. Tesla, eu acredito que a gente possa vender esse ativo nos 300 dólares. United Steel Corporation, uma das joias que a gente tem na carteira. Essa sim está reagindo muito bem em relação ao minério, até mais que a Vale, padrão da alavanca, eixo rompido a 26 e 27, nosso alvo a gente pode considerar 39,25, 40 dólares para o ativo. E XP é uma das encrencas que a gente tem na carteira, né? Percebam que a gente tem muito sucesso nesse portfólio, mas XP não vai. É aquela ação que se ela disparar, a gente troca. Né? Ela vai e volta, a média de 21 é a grande barreira. Se ela for rompida de fato, pode ser algo novo, mas até foi, ó, aqui em fevereiro do ano passado, depois em agosto, mas volta, né? Aqui um gráfico semanal. No diário até acionou um pivô, mas ela não passa tanta confiança. Tem um W com eixo a 15,64, provavelmente buscará 21,15, a gente vai decidir o que fazer aqui. Adiantando já uma referência para os nossos estudos futuros, eu vou deixar traçada aqui uma LTB, e eu penso que a LTB será o divisor de águas capaz de separar o joio do trigo. Então observaremos atentamente o ativo quando aqui chegar. Deve fazê-lo no curto prazo. Ok? Então é isso aí, queridos. Está entregue. Saúde e paz a todos. Mais tarde eu vou fazer stories, clique e também a nossa tradicional live. É uma honra muito grande poder caminhar ao lado de vocês, pessoas maravilhosas, engajadas. Nós temos um pequeno grupo, mas um grupo fiel. Ó, dólar nos R$5, desafio cumprido. E foi no contrato H, né? A ideia era no G. Então pode colocar aí uns 20, 30 pontos de diferença maior. Acertamos mais um desafio. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Muito obrigado a todos, queridos. Valeu!